Dos últimos editoriais que a gente fez, talvez esse seja um dos mais importantes. Vocês viram a última manifestação do Bolsonaro numa entrevista, onde ele deixou claro que ele aposta as fichas dele no Donald Trump para poder voltar, né, à presidência da República. Hoje, uma aliada de primeira ordem do Donald Trump, uma deputada lá dos Estados Unidos, falou direto para o Alexandre de Moraes. A ameaça foi direta ao Alexandre de Moraes. O que ela falou, vocês vão ficar boquiabertos. O quanto, né, esses deputados norte-americanos estão focados no ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Há que de forma inequívoca, uma visão desses deputados, desse pessoal congressista, em cima do ministro Alexandre de Moraes, e a pressão está cada vez maior. Fica até o final do editorial, você vai ficar chocado do jeito que ela falou. Ela já chegou com o pé na porta, falando: opa, peraí, ô Alexandre de Moraes, tem um novo xerife na cidade. Acabou para você. Calma que vocês vão entender o que é essa fala da deputada norte-americana que eu vou colocar para vocês aqui. Tá? Outro ponto que a gente vai dar atenção também é um ataque direto à polícia militar. E a gente precisa falar sobre isso também. Revelações absurdas do Congresso norte-americano, né, que impactam direto, né, o que aconteceu em 2022 aqui no Brasil. Esse editorial tá recheado para vocês, tá bom? Mas antes eu vou pedir para você, pessoal, não esquece de se inscrever no canal. Você não paga nada de se inscrever no canal, é de graça, dá essa força pra gente. Bora lá, arruma 2 milhões de seguidores, eu sei que a gente consegue chegar lá. Se você puder, dá essa força pra gente aí, tá bom? Então, vai, clica no sininho. Muitas pessoas aí falam que não recebem as notificações. E vocês sabem, canal de direita o YouTube não gosta. Então, papel seu, fortalecer o canal, dar uma ajuda pra gente aí, tá bom? Mas olha só, fica ligadinho que a gente vai entrar na matéria agora. Só o último recadinho que eu quero dar para você. Você quer aprender a ganhar dinheiro com imóveis, com leilão? O momento é agora. São em momentos de crise que quem sabe ganha dinheiro, tá? E você saber investir em leilões de imóveis nessa hora sabe, é inquestionável a importância disso. Então, olha só, você quer investir em leilões de imóveis? Esse livro aqui é a verdadeira bíblia dos leilões de imóveis, vai te ensinar a ganhar dinheiro. Você baixa o livro, faz o download, faz o pagamento via Pix, tá bom? Então, é muito importante aí para você aprender, né, nesse momento de crise, ter uma alternativa a mais, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar de matéria, que eu sei que você está aqui por isso, você já se inscreveu, já fez o download do livro, já entendeu sobre o que a gente vai falar. Primeira matéria que a gente vai falar é sobre uma facada, né? Uma facada nas costas da Polícia Militar. Ontem, o ministro do Lula, que já foi ministro do Supremo Tribunal Federal e é ministro da Justiça agora, o Ricardo Lewandowski, ele falou a coisa mais absurda do mundo. Algo assim insano, impensável. Você está vendo notícias o tempo inteiro de bandidos matando policiais. Só que a imprensa está fazendo um trabalho mentiroso e porco, jogando a polícia como se ela fosse a verdadeira criminosa, né? Pegam alguns casos isolados, como o caso daquele policial que jogou o cara da ponte, né? E assim, jogou o cara não faleceu, tentaram dar a impressão de que o cara tinha falecido, ou seja, manipulando as matérias, né? Teve uma outra matéria que a gente viu essa semana também, que o título da matéria é Policial Militar agride idosa. Pois é, o vagabundo vai lá e ofende a polícia, dá um tapa na polícia, e aí a polícia sai em perseguição dele. O vagabundo corre para as costas da mamãe, né, para esconder debaixo da saia da mamãe. Os policiais vão entrar, a velhinha entra na frente, o policial empurra o portão, a senhora cai para poder pegar o vagabundo ladrão que estava xingando a polícia, né? O cara, o sujeito. E aí o que que acontece? A reportagem é velhinha é agredida por policiais. É esse nível que está acontecendo por parte dessa mídia tosca. E aí agora, né, vem o ministro do Lula com essa ideia brilhante aqui. Foi publicado até por um delegado da polícia, né, o Paulo Bilinski, que é deputado também. Matéria do UOL. Lewandowski, que é o ministro do Lula, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, considera propor o uso de arma não letal
para policiais no país. Ele acha que está lá na Holanda, ele acha que está lá na Suíça, né? Ele não sabe que está no Brasil, não. Vai dar certo, né? O Paulo Bilinski escreveu o seguinte: vai dar certo. Afinal de contas, os ladrões no Brasil não têm acesso à arma de fogo, né? Não tem. Então, o que que é a ideia do cara? O cara tá querendo que a polícia vai enfrentar bandido lá no morro com estilingue, né? Com arminha de choque. Você deve estar de piada com a nossa cara. Tipo assim, eu fico pensando, eu queria entender onde que habita, né, a mente desses ministros do governo que não conseguem compreender, né? Que não dá para você enfrentar o cara armado com uma metralhadora, com uma R-15, com uma arminha de choque. Já mal dá com esses 38 vagabundo que a polícia fornece para eles. Porque os bandidos hoje estão muito mais preparados do que a polícia militar. E aí a ideia do cara, a ideia genial do cara é chegar aqui e falar: ó, oh, não vamos usar arma letal, não vamos usar arma letal não, vamos colocar eles entrar com, vamos fazer o seguinte, as armas mais perigosas que existem no Brasil tentaram até dar um golpe com essa arma, vamos colocar os policiais entrarem com Bíblia na mão, quem sabe resolve. Cara, é uma pataquada assim que a gente não tem nem como, né? Mas sabe o que é o impressionante? Os policiais não podem. Mas olha só, o próprio cara anda armado. Ministro Ricardo Lewandowski renova porte de arma na Polícia Federal. Isso aqui foi em 21 de março de 2021. O ministro Ricardo Lewandowski foi à Polícia Federal nessa quarta-feira para renovar o seu porte de arma. Segundo o Ministério da Justiça, a ação é a medida preventiva em meio a ameaças recorrentes enfrentadas por Lewandowski desde sua nomeação. A ideia é essa. O cara que é ministro da Justiça, a ideia é que ele seja ameaçado, senão ele não é um bom ministro da Justiça. Ele é ameaçado pelo crime organizado. O bom ministro da Justiça tem plano do PCC e de outros órgãos para acabar com a vida dele. Você lembra de outro aí? Pois é, mas tem alguns aí que podem até andar tranquilamente, né? Em setores perigosos. O que a gente tem que observar é que esse discurso não cola, né? Esse discurso já não convence mais. Outra matéria que eu quero falar com vocês, e foi até aventada pelo Paulo Figueiredo, você fica ligado? Você lembra o período da pandemia, né? Onde o Bolsonaro falava: gente, ó, temos que tomar cuidado, a coisa não é bem assim, a gente tem que ter uma segurança a mais para administrar a vacina, você lembra disso? Olha o que aconteceu hoje no Brasil, tá? E aqui eu estou baseado numa decisão judicial, tá? Não estou falando da minha cabeça, não. Porque tudo que você falava, você era negacionista. Aqui eu estou falando da minha cabeça, não. Eu estou falando de uma decisão judicial. Família de gestante que morreu após ser vacinada para a Covid receberá mais de 1 milhão. É aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu já vou entrar no caso da deputada que, sabe, limpou, né? Tipo assim, acabou, né, com o discurso aqui do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Daqui a pouco a gente vai entrar. Mas olha isso aqui. Você lembra do discurso do período da esquerda durante o período de pandemia? Ah, negacionista. Ah, você é um mauzão. Lembra disso? Você é taxista, você é ista, mas não sei o que, fascista, negacionista, terraplanista. Lembra disso? Pois é, escuta essa matéria. Escuta. A farmacêutica AstraZeneca foi condenada a pagar 1,1 milhão de indenização por danos morais à família de Thaís Possati, promotora de justiça, que morreu aos 35 anos após complicações decorrentes da aplicação da vacina de Covid. Não foi da Covid. Tava boa. De repente tomou a vacina e morreu, tá? Grávida de 23 semanas. Thaís tomou o imunizante em 23 de abril de 2021 e no dia seguinte apresentou um quadro de trombose de seio venoso que evoluiu para um AVC hemorrágico, resultando na morte dela e do bebê. O caso foi o primeiro óbito registrado no Brasil. E quantos outros não aconteceu? Que estranho, depois da Covid, quantos jovens aí, né, pessoas, atletas, caminhando, dando parada cardíaca, jogando bola, dando parada cardíaca, né?
Então, o caso dela foi o primeiro óbito registrado no Brasil em grávidas relacionadas à vacina AstraZeneca. Após o ocorrido, o governo federal suspendeu o uso do imunizante em gestantes. O laboratório admitiu que não havia testado a vacina em grávidas antes de sua liberação para uso emergencial. Ou seja, cobaia. Todo mundo foi usado de cobaia. E aí vem aquele discurso, né, da esquerda. A decisão, e aí vão falar que o juiz é negacionista? Vão falar que o juiz está cometendo crime aqui? Se bem que eles podem fazer qualquer coisa hoje, né? A decisão foi proferida pelo juiz Mauro Nicolau Júnior, da 48ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo o magistrado, a ausência de testes em gestantes e subsequente aplicação da vacina configuraram falhas graves, gerando o dever de reparação à família. E aí é impressionante, porque exatamente ontem, né, o Paulo Figueiredo fez uma revelação, sabe, bombástica mesmo. Eu vou até colocar aqui para vocês e vou colocar a publicação que o Eduardo Bolsonaro fez, né, repostando o Paulo Figueiredo. As coisas estão ficando cada vez mais tensas, né? Então, não é à toa que o governo norte-americano, o novo Congresso norte-americano agora, vai partir para cima que nem um trator, né? O Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: eu estou oficializando as autoridades americanas, bem como entrando com requerimento no CREDEM, né, para formalmente ter acesso a esse relatório confeccionado pelo Congresso dos Estados Unidos. Precisamos passar a limpo essa história por uma questão de justiça e para que os erros não repitam. Teve gente condenada, pagando indenização alta, porque questionava, né, os relatórios da Covid, né, e todo mundo chamando de negacionista. Escuta o que o Paulo Figueiredo diz aqui nesse vídeo. Vídeo curtinho para você assistir aqui comigo, prestar atenção e depois a gente já volta. Fica aí, tá? A gente já volta com o vídeo da deputada dos Estados Unidos que fritou, né, literalmente fritou o ministro Alexandre de Moraes, mandou uma intimação direta para ele. Vocês vão entender o que aconteceu. Dá uma olhada nesse vídeo do Paulo Figueiredo aqui. Porque ontem, o subcomitê sobre a pandemia do coronavírus da Casa dos Representantes dos Estados Unidos, o Congresso americano, divulgou um relatório sobre a pandemia e sobre as lições aprendidas e os caminhos a serem seguidos. São 513 páginas de conteúdo sobre tudo o que você pensar relacionado à pandemia. Inclusive, esse relatório norte-americano, ele fala, né, ele acusa a China de ter criado esse vírus por laboratório, tá? Por laboratório. E são essas 512 páginas que o Eduardo Bolsonaro quer acesso a ela para fazer comparação com a atuação, né, da esquerda, do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, mas uma arma que vai ser utilizada contra o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. A origem do Covid-19, as falhas no laboratório de Wuhan, a falta de fiscalização das agências federais americanas sobre a empresa que operava o laboratório, as fraudes nos programas sociais durante a pandemia, o Estado encobrindo as cagadas e os crimes dos agentes públicos e tudo que você puder imaginar. Uma das afirmações feitas pelo relatório é que a obrigatoriedade de vacinação não era amparada pela ciência. Relatório. Não é o Paulo Figueiredo que está dizendo, eu estou citando ipsis literis praticamente o relatório do Congresso. Vocês lembram que todos os que falavam sobre isso eram negacionistas, né? Não é que a vacina é o chip do Bill Gates que vai te causar câncer, não. Vejam só o que diz o texto do relatório. Embora os 5 principais mandatos federais de vacinação contra a Covid-19 já tenham sido revogados, anulados ou encerrados de outra forma, ou seja, foi tudo para o espaço aquela obrigatoriedade, suas consequências permanecerão por muitos anos. Os mandatos de vacinação contra a Covid-19 fizeram com que pessoas perdessem seus meios de sustento, esvaziaram as forças de trabalho nos setores de saúde e educação, reduziram a prontidão e o recrutamento militar, provocaram hesitação em relação às vacinas, que é muito importante, as pessoas ficaram assustadas se era obrigatório, diminuíram a confiança na saúde pública, violaram liberdades individuais, aprofundaram divisões políticas e interferiram na relação entre pacientes e médicos. Não é o Paulo, é o Congresso americano. Além dessas consequências severas, a base científica dos mandatos de vacinação contra 2019 era altamente questionável. Os mandatos ignoraram a imunidade natural, a obrigatoriedade, né? Ignoraram a imunidade natural. Quanto que a gente falou disso no ar, meu Deus? E era chamado de fake news pelo consórcio. Você lembra quando se falava da imunidade de rebanho, né? Que a pessoa ia pegar e depois ia dar imunidade. Pois é, o consórcio inteiro bateu em cima disso. E agora, né, é o Congresso norte-americano que está falando o contrário. A estratificação de risco dos vírus. Caramba, quanto que eu falei disso. Os riscos de eventos adversos associados à vacina que eles diziam que não existia.
Está tudo documentado. Bem como o fato de que as vacinas não impedem a propagação de Covid-19. Eu não podia falar essa merda aqui no YouTube que derrubava. O primeiro strike que eu tomei foi no YouTube por causa disso. Enquanto isso, como estabelecido pela Subcomissão Especial em Audiências Anteriores, os funcionários federais de saúde frequentemente exageraram o poder das vacinas, aprofundando divisões políticas com declarações como a pandemia dos não vacinados. Isso é mais um exemplo de como a orientação e as políticas da administração Biden, que aconteceram no Brasil da mesma forma como o consórcio, se afastaram amplamente dos limites das evidências disponíveis, enquanto proclamavam orgulhosamente que estavam, abre aspas, seguindo a ciência. Para que, diz o relatório, para eles, porque eu disse, né, because I said so, era o suficiente. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Quer ver outra semelhança? Página 300 do relatório. É afirmado que foi descoberto que a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, e outros órgãos de saúde pública insinuaram falsamente que a ivermectina era usada exclusivamente para cavalos e vacas. Eu lembro do filho da puta do Anuque Invertebrado, que ficava dizendo, junto com os outros do consórcio, o remédio para gado, remédio para cavalo, sei lá o que dizer. No relatório, eles afirmam que a ivermectina é aprovada pela FDA para tratar certos parasitas em humanos, e que a implicação de que o uso era somente para cavalos era completamente falsa. É dito que o governo federal utilizou agências de saúde para promover o medo sobre o remédio como ivermectina e a hidroxicloroquina. Vocês lembram de alguém mais que afirmava que ivermectina e hidroxicloroquina não era para ser tomada? Que ia matar, etc. Olhem, por exemplo, essa reportagem do Estado de Minas. YouTube vai proibir vídeos que recomendam cloroquina e ivermectina, entenda. Reportagem da BBC. Ivermectina, como falsa ciência criou crenças de que remédio milagroso. O Globo. Lembra disso? Enquanto o Bolsonaro defendia tratamentos ineficazes contra o Covid-19, iniciativas se espalhavam pelo país. O Bolsonaro ainda brincou, né, dando para uma ema lá, a cloroquina. Então, a minha visão é que, se comprovado, realmente tiver estudos eficazes hoje demonstrando o contrário, todos esses jornais deveriam ser responsabilizados e deveriam indenizar as pessoas, né? Deveriam ser penalizados. Vocês acham que não? Coloca no comentário. Então, cara, por que esse relatório é importante? E dava para eu ter feito um programa inteiro sobre a cloroquina, sobre o relatório, dava para fazer um programa inteiro. Mas eu estou trazendo isso sobre um aspecto específico. Como a parte central desse inquérito, Alexandre, é a suposta disseminação de notícias falsas relacionadas ao Covid. Lembra que eu mostrei esse gráfico aqui alguns programas atrás? Lembram desse gráfico aqui? Está aqui. Ataques às vacinas contra a Covid-19 e medidas sanitárias à pandemia. É um dos pontos centrais dos inquéritos do Alexandre, dos gangsters do governo. Repito, leiam o Government Gangsters do novo diretor do FBI nomeado pelo Trump, Kash Patel. Leiam o livro. Porque são os gangsters do governo do Brasil e dos Estados Unidos. Vejam o grau de doença mental. É uma doença mental dessas pessoas. Doença mental mesmo. Pessoas que usaram um problema real de saúde pública como ferramenta para censura e perseguição de oposição política. Essas pessoas aqui, esses desgraçados, gangsters do governo dentro da Polícia Federal. Enquanto tinha, vovó morrendo, pai de família morrendo por causa dessa doença, pessoas tendo a sua vida arruinada, seus empregos, seus comércios, seu estado psicológico, adolescentes, crianças tendo seu desenvolvimento atrasado, adolescentes em depressão. Esses caras, pessoas se mergulhando em drogas, em álcool. Esses caras estavam transformando doença em arma política. E eu volto a dizer que eu não estou falando só de Alexandre. Eu estou falando de todos os gangsters do governo debaixo dele. E os de fora do governo. Porque, de novo, isso só foi possível com a mídia. Então, leiam esse relatório. Manda para mim, por favor, de novo, o link, João, que eu vou botar no meu Twitter para quem tiver VPN. Acabou tudo que eu já entreguei. Mandei isso, inclusive, para a defesa do Bolsonaro, para a defesa das pessoas. Quando fosse defender desse aspecto, simplesmente anexa o relatório do Congresso americano. Aí fala, discute com o Congresso. Pô. Quem é o STF que tem mais autoridade que o Congresso? Não. Ninguém mais cai nessas balelas. Pois é, pessoal. Assim, aos poucos as coisas estão começando a se apresentar, né? Ou seja, cada discurso da esquerda está caindo por terra. É lógico, né? Aquela turma que acreditou na esquerda, aquela turma que achava que a esquerda era salvadora da democracia, essa turma está alienada, né? Essa turma não vai começar a observar a verdade, né? Eu mesmo conheço muita gente
que realmente já reconheceu, falou, não, realmente, estava errado em ter dado apoio à esquerda, realmente eu estava errado em acreditar que a esquerda poderia ter feito alguma coisa, né? Então muita gente acordou, mas muitos outros simplesmente não, estão aí do jeito que tá, né? Mas vamos lá, pessoal, eu sei que o interesse seu do vídeo é saber o que, né, foi dito pela deputada, né, conhecidíssima Maria Elvira Salazar. Pois é. Essa matéria que eu estou trazendo para vocês é uma verdadeira bomba, né? Ela mandou um recado direto para o Alexandre de Moraes, falou para ele: você não é Deus. Quem é você na fila do pão, né? Falou: ó, ainda tem democracia no Brasil. Não, pera aí que você vai ficar de boca aberta, né, com a fala aqui da deputada norte-americana. A matéria foi republicada pelo Space Liberdade. Diz o seguinte: urgente. Deputada americana, a Maria Elvira Salazar, vai para cima de Alexandre de Moraes e diz que ele não é Deus. Tem um novo xerife na cidade de Moraes. E Moraes deveria saber que ele é apenas um ministro do STF e não Deus. Mas por que essa deputada, né, mais uma vez, continua batendo em cima? Ela já declarou, ela, né, os demais ministros do Lula, do Trump, já declararam que são abjetos ao Lula, ao ministro Alexandre de Moraes. Então, muita coisa vai acontecer nesse próximo ano, né? Olha aqui o que ela falou, né, aqui para que vocês possam entender. Look, there's a new sheriff in town. Ó, tem um novo xerife na cidade. And Alejandro de Moraes should know that he is just a Supreme Court justice. E o Alexandre de Moraes precisa entender que ele é só um juiz da Suprema Corte. He is not God. Ele não é Deus. That there is a democracy in Brazil that he Ainda há democracia no Brasil. needs to respect, starting with freedom of speech. Ele precisa respeitar a liberdade de expressão. Agora eu te pergunto, a Maria Elvira Salazar é cotada para ser um dos braços direitos do Donald Trump, né, dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. Senadores, né, fortes também começam a cada vez mais, né, ter esse discurso anti-ataque à liberdade de expressão, ou seja, pró-liberdade de expressão e anti-inimigos da liberdade de expressão. O que mostra que a pressão que vem acontecendo é cada vez maior. O Bolsonaro deu uma entrevista, e nessa entrevista ele falou que ele aposta todas as fichas dele, vai ficar até o final, né, do período como o candidato, vai ser o próprio Bolsonaro, ele não vai recuar. E aí o próprio Bolsonaro já joga aqui a bandeira aqui no sentido de que ele vai continuar e que ele aposta que o Donald Trump vai, antes da eleição de 2026, isso até para atingir o próprio Bolsonaro, mandar um recado para o Brasil, de que ele não vai reconhecer eleições em que os opositores estejam inelegíveis, como acontece na Venezuela. A própria nora do Donald Trump, né, falou do que acontece na Venezuela e falou que o Brasil está igual à Venezuela. Então o Donald Trump já vai deixar um recado, ó, países que os opositores estiverem inelegíveis não serão reconhecidas a eleição, né? Pode ser uma hipótese, e também, né, se o sistema não for auditável. Pois é, vamos ver. Foi uma entrevista que o Bolsonaro disse, né, fez, e a gente vai estar acompanhando tudo isso para você. E se você chegou até o final, coloca no comentário: Sandro, cheguei até o final, gostei, achei muito pertinente as suas análises. Ou se você acha que não tem nada com isso, eu não sou dono da verdade, estou aqui para aprender com você. Aí você fala: não, Sandro, eu acho que essa deputada aí não tem força nenhuma. Quem é os Estados Unidos na fila do pão, perto da grandeza do Alexandre de Moraes e do Brasil, né? Se você tem essa visão, coloca no comentário. Coloca aqui que eu quero saber, tá? Quero a sua opinião, eu não sou dono da verdade, eu sou só uma pessoa que vem aqui para trazer opinião, né, política aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.